Bom dia, bom dia, bom dia. Esperar aí aqueles 2 minutinhos pra galera ir se emocionando e entrando aí com nós. São exatamente 6h59. Quando bater 7h01, nós começa. Fala, meu amor. Bom dia. Te amo, lindeza. Te amo, minha lindeza. Acho que eu vou mudar, hein? Acho que eu vou começar 7, aí 7h01 eu começo, pra não ficar com a live muito tempo sem falar nada. Olha a Bíblia. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Vamos seguir lá. 7h01. E como de costume, vamos iniciar a live de toda segunda, quarta e sexta, às 7 horas da manhã. Não sei se vocês sabem, mas dia 23/7 eu vou fazer um aulão lá no Zoom. Mas para participar desse aulão, você precisa mandar um oi pra mim, mandar um eu quero, mandar alguma mensagem pra mim, pra eu te mandar o link do grupo do WhatsApp. Aí você vai pro grupo do WhatsApp e aí lá eu vou mandar os links. Eu vou mandar no dia o link do grupo do aulão, aí eu mando, se tiver PDF eu vou mandar PDF, se tiver Excel eu vou mandar Excel lá no grupo do aulão. Serão 2 aulões, um dia 23/7 e outro eu acho que vai ser dia 9/8. O do dia 23/7 a gente vai falar sobre comunicação de alto impacto. Eu vou dar muito superficial e vou aprofundar um pouquinho sobre metodologia DISC, sobre tipos psicológicos da teoria do Carl Jung, né, que depois evoluiu um pouco para MBTI. Eu vou falar sobre valores, sobre o que é importante para as pessoas. Eu vou falar sobre teoria de valorização, sobre como as pessoas se sentem valorizadas. E eu vou falar sobre construção de rapport. Rapport é conexão profunda. Então eu vou dar uma passada por todos esses assuntos. O objetivo é só para falar sobre comunicação, sobre pessoas e comunicação de alto impacto. Mas vamos para o que interessa. Hoje, na sexta-feira passada, a gente falou sobre como criar uma meta neurologicamente correta. E aí a gente passou lá pela meta SMART. Na semana passada, na segunda-feira passada agora, a gente falou sobre como construir um plano de ação que a gente consiga atingir. Então a gente falou sobre a ferramenta 5W2H. Hoje, para fechar esse pacote de criar uma meta e bater essa meta, cumprir essa meta, a gente vai falar sobre a ferramenta PDCA. A ferramenta PDCA, para mim, para o Matheus, ela é acho que tudo se resume a PDCA. Tudo. Todas as metodologias, todas as ferramentas de gestão, todos os processos, todos os procedimentos, tudo se resume a PDCA. Só que vão ser PDCAs de maneiras diferentes. Você tem lá a metodologia ágil. Metodologia ágil faz PDCA diariamente. Você tem lá o Scrum, o Kanban, você tem tudo que você precisa estar dentro do PDCA. Todas as ferramentas que você utiliza é PDCA com outros nomes, com outras paginações, com outros frameworks, mas tudo gira em torno do PDCA. Então, como eu falo sempre, gestão é processos e pessoas. Então hoje a gente segue falando de processos e lá no longo do 23/7 a gente vai falar um pouquinho sobre pessoas. E como é que funciona a estrutura do PDCA? O PDCA, imagina que é uma roda
com quatro características, com 4 pilares. Você tem o P, você tem o D, você tem o C e você tem o A. P, D, C, A. E essa roda ela tem que ser algo contínuo e que fique circulando. É como se fosse um volante de um carro que você fique girando. E como é que funciona o PDCA? Você tem os quatro pilares. O primeiro pilar é o P, que é o planejamento, planejar. No planejar, foi o que a gente fez na sexta-feira passada e na segunda-feira dessa semana, que a gente planejou. Ou seja, a gente criou a meta e criou o plano de ação. Falamos o que a gente quer fazer e falamos o como a gente quer fazer. Né? Então a gente fez lá o passo a passo, checkpoint, checklist, falamos sobre o gráfico, falamos sobre estar visivelmente, estar visualmente para a gente poder atingir. Então primeiramente a gente planejou. Então esse aqui eu não vou falar muito hoje. Agora a gente vem para o D. O D é do, que significa fazer. Tem uma frase que eu gosto muito, mas ela é meio clichê, que é a diferença de quem sonha e de quem realiza é a execução, é quem faz. Então assim, independente se o teu plano, através da meta e do plano de ação, não estejam 100% perfeitos, executa. Então o do é o fazer. Então você primeiro planeja, depois você faz. O C é a checagem, que é de check. O C, quando a gente está falando de checagem, a gente precisa ter na nossa rotina. É chato, eu também acho. Na nossa rotina, um período da semana, um período do dia, um período da semana, um período da quinzena. Você tem que escolher uma data periódica, rotineira, que você possa fazer checagem. E o que é fazer checagem? Fazer checagem é você pegar o seu PDC, a sua meta e pegar o seu plano de ação, pegar a meta e pegar o plano de ação, e com essa meta, com esse plano de ação, você começar a fazer a checagem, o checklist. Acompanhar se o que você se propôs a fazer, se o que você acordou consigo mesmo para fazer está sendo feito. E como é que eu faço isso? Lá no plano de ação, eu falei que lá no como, você tinha que fazer assim, ó. Dia 1, fazer isso. Dia 2, fazer isso. Dia 3, fazer isso. Ou semana 1, semana 2, semana 3. Você tinha que ter lá os pontos de checagem. Por quê? Porque quando você for fazer a checagem, quando você for fazer o cheque, você precisa ter a capacidade de discernir, de entender se o problema está no planejamento relacionado à meta ou se o problema está no planejamento relacionado ao plano de ação. Por quê? Porque se você deixar para checar só no final do processo, o que vai acontecer? Você não vai conseguir observar quais são as falhas do processo. Você não vai conseguir observar o que o seu processo precisa melhorar. E aí as perguntas que você tem que fazer é o seguinte: eu estou atingindo o que eu propus? Se sim, ok. Se não, a gente tem que voltar para o início do processo. Então a sua roda ela não está rodando, ela não está girando. Se a gente não está cumprindo o que a gente prometeu e vai para o início do processo, a gente observa as metas. As metas estão coerentes? Opa, sim. Opa, não. Então preciso mudar a meta. O plano de ação está execuível? Sim. Beleza, vamos acompanhar aonde no plano de ação que eu falhei. Por quê? Porque o erro ele está sempre ou na meta, ou no plano de ação, ou na execução. Então você checou, não está indo a meta para onde você gostaria que fosse, não está construindo a meta para onde você queria que fosse, você tem que voltar para a meta. Verificou a meta, tá ok? Plano de ação, verificou o plano de ação, tá ok? Execução. Precisa observar qual é o ponto que você está falhando, que o seu time está falhando, que a sua estratégia está falhando para não estar cumprindo aquela meta. Legal, Matheus, mas poxa, você falou aí que várias ferramentas são PDCA. Sim, por exemplo, a metodologia ágil, você cria a estrutura lá de squads e cria a estrutura de testagem e que você testa todo dia, que você testa de 2 em 2 dias. Você cria lá o link, você pensa de maneira mais organizada
e faz a checagem toda hora. Six Sigma, a mesma coisa. Enfim, o ponto para mim mais importante do PDCA é a checagem. O segundo ponto mais importante para mim é o planejamento. Por quê? Porque na checagem que você vai garantir se aquele planejamento que você fez está seguindo em direção ao que você quer. E se o planejamento não estiver correto, não estiver adequado, você acaba de atrapalhar o seu processo. Então, o PDCA ele precisa ser uma ferramenta utilizada rotineiramente. É chato? Muito, concordo. Porém, ele é necessário e fundamental. Você gestor, você líder que não aplica o PDCA tanto na sua vida quanto no seu time, você está perdendo a oportunidade de ter uma ferramenta de gestão de altíssimo impacto. Porque por mais que seja chato, por mais que seja rotineiro, por mais que seja, seja de uma forma que você precise ter acompanhamento contínuo, você consegue ter visibilidade e você consegue ter a exata ideia, a exata informação de onde você está errando. Muitas das vezes o problema está lá no planejamento. Muitas das vezes o problema está lá. Eu criei uma meta que eu não consigo atingir. Eu sempre dou esse exemplo. Vamos lá. Digamos que a minha meta é lucrar 10 mil reais no mês. Tá, R$1.000 no mês. Só que eu olho meu histórico dos últimos 12 meses, eu olho meu histórico dos últimos 24 meses, eu nunca lucrei R$1.000 por mês. Eu sempre lucrei 200, 300, 400. Faz sentido eu colocar já uma meta para lucrar R$1.000 por mês? Claro que não, porque eu estruturalmente, historicamente, eu nunca tive essa linha de lucratividade. Então, a gente precisa ser muito honesto com o que a gente está propondo de meta. É muito mais saudável para você e para o seu time você construir metas que sejam execuíveis. Por exemplo, meu histórico dos últimos 2 anos, 1 ano e meio, é lucrar R$500 por mês. Beleza, agora eu vou colocar 600, 650, 700. Ok, eu aumento de 10% em 10%, eu aumento de 15% em 15%, eu aumento de 20% em 20%. Agora, se você nunca teve uma rotina daquela sua meta, nunca teve uma estrutura para aquela sua meta, nunca teve uma estratégia para aquela sua meta, você quer dobrar a meta, quer triplicar a meta, não faz sentido. Então você precisa primeiro ser honesto com você, honesto com o seu time e ir construindo isso. Óbvio que o teu projeto pode ser um projeto de menor de menor prazo. Ou seja, se você quer lucrar 1.000 no final do ano, beleza, coloca para 3 meses passar a lucrar 600. Aí vai lá, para mais 3 meses, 6 meses, passar a lucrar 800. Para mais 3 meses, 900. E até chegar ao 1.000. Por quê? Porque as metas elas ficam execuíveis. E é fundamental aqui, quando você presta atenção que você está checando a meta e ela está execuível e você está executando de maneira correta, você tem o último ponto aqui, que é o ACT. O ACT é esse momento que a gente está fazendo agora, que é o momento de agir em cima do nosso projeto. Ou seja, a gente precisa ser honesto com a gente precisa construir uma linha de raciocínio execuível, a gente precisa construir uma linha de raciocínio onde a gente vai conseguir enxergar, criar gráficos, criar tabelas, que a gente consiga enxergar para onde a gente está indo, que a gente consiga ver a construção do que a gente está fazendo e ter também a honestidade com a gente de saber que o nosso projeto pode ser falho, que a nossa execução pode ser falha. E ter o coração aberto para alterar, para mudar, para mesclar, para trazer gente de fora, para trazer opiniões de fora. E a partir daí a tua roda começar a girar, 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 girar. Ou seja, a tua roda não girou, volta para o começo. A tua roda não girou, volta para o começo. Porque primeiro você vai ver a meta, depois você vai ver o plano de ação, depois você vai ver a execução. Checou, act. Agiu em cima da checagem. Beleza. E aí o que você faz? Mede. E infinito. Matheus, quando é que eu paro de rodar o PDCA? Quando é que eu paro de fazer esse processo? Quando é que eu paro de utilizar a ferramenta? Tem alguns casos. Primeiro, bati a meta. Você está satisfeito? Para de rodar o PDCA. Opa, bati a meta e eu quero mais, começa o PDCA de novo. Segundo, desistir. Executei, reformulei,
Vi que o meu planejamento estava ok, que minha execução estava ok, mas mesmo assim eu não consigo bater. Desistir. Não consegui, desistir. E é honesto desistir. Se você estiver gastando muito dinheiro, gastando muito tempo, e você perceber que que você não está atingindo o limite, o nível que você deseja, é normal desistir. Ou então quando você bate a sua meta. Bati a meta, acompanhei, vi que o processo ele está indo para onde eu quero, vi que eu atingi o que eu queria, beleza, encerro o processo, vamos começar outra meta. Lembrando, pessoal, deixa eu ver se tem um papel aqui. Pra gente finalizar. O seu processo ele nunca vai ser assim, tá? Vamos ser matemáticos aqui, ó. O teu processo ele nunca vai ser assim. Ele nunca vai ser uma linha reta. Ele nunca vai ser uma linha exponencial. Ele nunca vai ser exponencial, né? Ele nunca vai ser desta forma. Por quê? Porque o seu processo vai variar de acordo com as intempéries. É teu funcionário que ficou chateado, é você que brigou, é você que tá passando mal, a chuva caiu a internet, vocês não conseguiram executar. Ou seja, se o seu processo não for uma crescente constante, calma que tá tudo bem. O seu processo, ele mais ou menos vai ser assim, ó. O gráfico é esse. Porque vai estar bom, vai estar ruim, vai estar bom, vai estar ruim, vai reformular, vai voltar para o planejamento, vai voltar para a execução do processo, vai voltar para a meta, vai voltar a tentar fazer essa roda girar. E quando você entender que vai sempre subir um pouco, descer um pouquinho, subir um pouco, descer um pouquinho, subir um pouco, descer um pouquinho, desde que no final das contas, no final do processo, no final do alinhamento, esse gráfico ele tem que ser positivo. Por quê? Porque você está buscando o atingimento de uma meta. Beleza? Pessoal, como a gente sempre fala, hoje, né, essas pequenas lives são pílulas. Pílulas de ferramenta, pílulas de conhecimento. E a gente está fechando o dia de hoje. Agradeço a todos vocês que apareceram aqui. Muito obrigado. Sexta-feira é surpresa, ainda não vou falar sobre qual o assunto. Lá no grupo do WhatsApp que eu falei para vocês, eu vou passar na sexta-feira na quinta-feira qual que é o assunto que a gente vai falar na sexta. Eu aguardo vocês na sexta-feira, toda segunda, quarta e sexta, às 7 horas da manhã, aqui no Instagram. E lembrando, dia 23/7 eu vou fazer um aulão sobre comunicação de alto impacto. Para você que quer participar, manda um oi lá no WhatsApp, manda um oi lá no Instagram, manda uma DM, comenta esse vídeo aqui, que eu vou te mandar o link do WhatsApp e a gente vai se falando. Contem comigo, qualquer dúvida eu estou à disposição, só mandar um oi aí. E tamo junto, até a próxima.